Get ready for the next battle. Pois é, Geekers, olha eu aqui de novo, hein? E nesse vídeo tô trazendo a segunda parte da história do pai e rei dos Queens. Então vem comigo, mas antes de começar, não esquece de pôr #Bleach nos comentários pra gente trocar aquela ideia, beleza? Yhwach é um dos seres espirituais mais poderosos do universo Bleach, reconhecido como sendo o Queen mais poderoso. Já na infância, seu poder reunia pessoas ao seu redor que o consideravam um milagre. Ele subjugou todos os territórios de Quinch em menos de 200 anos sozinho. A história o lembra como um dos únicos oponentes que Yamamoto não conseguiu derrotar e o único a sobreviver à sua Bankai. Ele foi capaz de matar o capitão-geral das 13 divisões com incrível facilidade, destruir o Sereitei e até mesmo invadir o Palácio Real. Mesmo Ichibeir Kyosubi, o chefe da Guarda Real, que pode ser descrito como um lutador invencível com suas muitas habilidades, foi derrotado pelo Quinch. Durante sua luta final contra Ichigo e Aizen, foi preciso que o poder de Yhwach fosse negado por um curto período de tempo para que o rei Quinch fosse derrotado. Yhwach rasga Mimi Hag e absorve o corpo do deus rapidamente, aumentando seu poder. Mesmo para o padrão dos Queens, Yhwach possui um poder espiritual muito forte. Este poder espiritual é tão poderoso que é capaz de manipular o corpo dos Arrancars, ainda coberto pelo Riero. Suas reservas de Rei Yoraku permitem que ele possa usar o Bankai de Yamamoto Zenka no Tachi, que não apenas seca o ambiente, mas também destrói o corpo do usuário. Ele pode até mesmo fazer sua pressão espiritual tomar forma sob o disfarce de uma aura transbordante. Ele consegue absorver o poder espiritual de seus oponentes sem muita dificuldade, principalmente com o Senki Altar. Sua poderosa Hayatsu permite que ele pegue uma Getsuga Tenshou sem sofrer nenhum dano ou explodir o corpo de Ichibe Kyosubi após uma grande luta. Mesmo após sua morte, seu poder espiritual era forte o suficiente para sobreviver ainda por 10 anos. Ele também demonstrou imensa força em várias ocasiões. Yhwach cortou o corpo de Yamamoto do ombro esquerdo à perna direita em um único golpe, cortando-o ao meio e condenando-o à morte. Ele parou o primeiro Bankai de Ichigo com as próprias mãos e até agarrou o corpo de Aizen com o braço. Sua habilidade como guerreiro é incomparável. O rei Quinch conseguiu ultrapassar Ichigo ainda em Bankai, derrubá-lo no chão e fincar sua espada em seu pescoço, sem que ele pudesse se defender. Yhwach tem um domínio considerável da espada, muitas vezes usando-a como sua arma principal na batalha, sendo capaz de enfrentar Ichibe Kyosubi em igualdade de condições e dominar Ichigo em um duelo de duas espadas. Sua tolerância à dor também é muito alta, usando flechas gigantescas que perfuram seu corpo para permitir que ele ganhe impulso. As habilidades Quinch de Yhwach têm toda uma panóplia de técnicas Quinch, tanto em técnicas básicas como as que só ele domina. Ele pode, é claro, absorver as partículas espirituais para se mover pelo ar, levitar, endurecer seu corpo, criar uma barreira esférica, criar um arco espiritual gigante ou até mesmo atirar flechas com o dedo. Sua maestria em absorver partículas espirituais chega a roubar poder do inimigo através da técnica Senki Altar. Ele também possui boa percepção espiritual, capaz de reconhecer o Rei Yoraku de Ichigo a vários quilômetros de distância e até mesmo durante o sono. Ele também pode criar sombras para se mover entre as dimensões ou convocar soldados. Yhwach é um dos únicos que pode oferecer poder. Quando ele oferece um fragmento de sua alma a quem não consegue curar um defeito sozinho, este se tornará capaz de curar esse defeito como um milagre. Para isso, basta apenas que a pessoa toque em Yhwach. Este fragmento cura todas as feridas físicas, mentais e espirituais do sujeito, como deficiência, doença ou até mesmo covardia. Em troca, todos os conhecimentos, habilidades e talentos do sujeito serão inscritos no fragmento da alma e quando esse sujeito morrer, Yhwach os absorve como uma forma de conhecimento. O rei Quinch aprendeu a oferecer poder aos seus súditos, permitindo-lhes despertar uma habilidade. Os Stenhitters, os soldados mais leais de Yhwach, herdaram dele um fragmento de alma e não uma representação perfeita dessa habilidade. Ao gravar uma letra na alma do sujeito,
designado uma capacidade, este desenvolverá uma nova capacidade em relação à sua personalidade ou à sua experiência. Para oferecer poder dessa maneira, ele faz os súditos beberem um copo de seu sangue. Ao contrário de Reswalf, que só pode conceder poder sem saber como recuperá-lo, Yhwach pode retirar à força os fragmentos de alma que doou. Ele só pode recuperá-los quando dorme para recuperar suas forças e tornar o pai dos Queens novamente. Ninguém tem o direito de perturbar seu sono. Se ele não pegasse de volta seus fragmentos de alma, ele eventualmente retornaria à sua aparência original, sem nenhum de seus 5 sentidos. Além disso, cada vez que ele absorve uma alma, ele fortalece sua vitalidade e aumenta sua expectativa de vida. Além disso, esta técnica permite que Yhwach restaure suas próprias habilidades no meio da luta. Quando suas habilidades físicas ou espirituais são temporariamente bloqueadas por um oponente, ele pode facilmente adquiri-las novamente. Quando confrontado com a maldição do nome de Ichiban Ryosub, que no entanto o impediu de falar, Yhwach agarrou sua garganta e infundiu poder nela para falar novamente. Na mesma luta, Ichiban reduziu pela metade o poder do Quinch e ainda assim este conseguiu restaurá-lo convocando e absorvendo várias fitas Reishi inscritas com letras romanas. Hauswaren, selecionado em alemão e seleção sagrada em japonês, refere-se à técnica que permite a Yhwach absorver o poder e a força vital dos Quinch, sendo o processo fatal para eles. Quinches meio-sangue que morreram por causa disso e para Quinches puro-sangue que se encontraram sem nenhum poder. Além de ser capaz de aumentar seu próprio poder e vitalidade, Yhwach também pode redistribuir o poder que deseja entre seus subordinados. Ele pode roubar a força de um Quinch para reforçar a de outro, mais legítimo aos seus olhos. Durante a Batalha do Palácio Real, ele demonstra isso removendo a maioria dos poderes de todos os Stenhitters restantes na Sereitei, matando a maioria deles e redistribuindo-os para sua elite recém-derrotada, ressuscitando-os ao longo do caminho. Essa técnica funciona em uma redistribuição de poder e não em Hayatsu, daí a incapacidade de Keiji de Kiryu Hifune para bloquear esta técnica. Quando despertou esse poder enfrentando Ichiban Kyosub, o Todo-Poderoso refere-se ao mais poderoso dos poderes de Yhwach, que ele herdou de seu pai, o Rei das Almas. Ao ativar esse poder, suas íris e pupilas se dividem em duas. Depois que Yhwach foi selado, de acordo com o Reswald, esse poder é tão poderoso que Yhwach teve que esperar até o final dos 9 anos de recuperação de seus poderes antes de liberá-lo. Se ele a tivesse lançado uma única vez durante esses 9 anos, Yhwach teria perdido o controle dessa habilidade e roubado acidentalmente os poderes de seus Stenhitters. Quando ativado, Yhwach ganha força e habilidades totais. Essa habilidade primeiro concede ao Imperador Quinch o poder de precognição, o poder de prever o futuro em grande detalhe, comparando o futuro com grãos de areia. Yhwach revela que é capaz de absorver cada um deles de altura distante. Essas ações, técnicas e forças de seus oponentes podem mudar durante a luta, mas Yhwach sempre será capaz de prever todos os seus movimentos. Em contraste, o Imperador não é capaz de prever as ações de Mimi-Hage, o braço direito do Rei das Almas. Ela então oferece ao Imperador um poder de sincronidade, o poder de modificar eventos sem causa e efeito, enquanto ainda afeta o ambiente, bem como seus inimigos e a si mesmo. Yhwach afirma que o verdadeiro poder do Todo-Poderoso não está em conhecer o futuro, mas na capacidade de alterar o futuro para criar os eventos que deseja. Ele pode usar esse poder para colocar armadilhas onde sabe que seu oponente se posicionará com antecedência. Ele foi capaz de ferir Ichigo com seu sabre enquanto este estava protegido pelo escudo de Orihime. Ele pode até impedir a morte, ressuscitando como se nunca tivesse acontecido. Foi essa mesma habilidade que lhe permitiu quebrar 2 vezes a nova Bankai de Ichigo, Tensa Zangetsu. Depois de absorver o Rei das Almas e sua mão direita, Yhwach ganhou uma variedade de novos poderes e técnicas. Ele primeiro ganhou um poder espiritual incrível que ele mesmo descreve como um excesso de poder. Apenas usando seu Hayatsu, ele é capaz de explodir grandes estruturas como o Palácio Real ou a colina de Sokyoku.
Durante sua luta contra Aizen, ele conseguiu estourar a cadeira feita do mesmo material do Mugen e que mantinha o Shinigami prisioneiro, com muita facilidade, por sinal. A Reiatsu de Yurabara assume a forma de uma aura escura constante que pode ser usada tanto para ataque quanto para defesa. A aura é forte o suficiente para combater o Getsuga Tensho, contudo, um ataque super poderoso como o ataque híbrido de Ichigo e Getsuga Tensho junto ao Gran Rei Zero é capaz de quebrar essa defesa. Durante a assimilação do rei espiritual com a Reiatsu absorvida dele, a liberação dos selos que mantinham o rei inofensivo transbordou o corpo de Yurabara e esta energia fenomenal escapou de seu corpo. Essa energia causou o aparecimento de uma barreira escura que cobriu completamente o Sereitei com escuridão em plena luz do dia. Ela também causou o surgimento de pequenas criaturas de um olho só que invadiram o Sereitei e atacaram os Shinigamis. Essas criaturas são muito rápidas e resistentes a ataques físicos, mas uma Reiatsu forte como a de Aizen pode esmagá-las sem problema. Junto com esse imenso poder espiritual, Yurabara ganhou a habilidade de alterar a decoração do Palácio Real. Este último foi então alimentado pelo Schattenreich, a cidade de Wanderreich, que deu à dimensão a aparência de uma cruz Quinch de tamanho gigantesco. Ele acrescentou um enorme palácio no centro, sendo um símbolo de seu novo poder. Além disso, ele alterou a atmosfera, aumentando a densidade das partículas espirituais para que apenas os Quinch pudessem construir pontos de apoio para voar ou flutuar no ar, colocando os Shinigamis em imensa desvantagem. O poder do rei também deu a Yurabara a habilidade de criar fendas interdimensionais, permitindo que ele fosse do Palácio Real a Sereitei em um instante. E essa nova habilidade também lhe deu o poder de alterar o mundo, podendo fundir Soul Society, Hueco-Mundo e o mundo real em um só, como foi na Idade de Ouro do Rei Espiritual. Quando ele ativa essa habilidade, seu poder afeta o ambiente desses três mundos simultaneamente. Yurabara possui uma mente muito afiada e é um estrategista incomparável, superando em muito os planos de Aizen, Urahara e Kurotsuki, mas eles próprios são donos de mentes brilhantes. Ele atacou com seu exército Hueco-Mundo quando os Shinigamis estavam ocupados prendendo Kuo Ginjou. Aproveitando a invisibilidade de Schattenreich, enviou unidades ao Hueco-Mundo para reforçar suas tropas e a Soul Society para semear a discórdia. Ele soube aproveitar a ausência de Ichigo durante a maior parte da batalha que opôs os Shinigamis aos Wanderreich, e os capitães foram esmagados pelos Stand Hitters. Durante a segunda batalha, ele planejou que os Shinigamis recuperassem seus bancais roubados e esperou Ichigo chegar em Sereitei para partir para o Palácio Real. Pois é, galera, como podem ver, o Rei Quinch é um grande vilão e muito poderoso também, mas acho que ainda tem muita coisa para aparecer por aí em Bleach. Mas e vocês? O que acharam, galera? Manda aqui nos comentários a opinião de vocês e não esqueçam de pôr #Bleach. Valeu, galera, até!